Gente interessante compartilhando experiências extraordinárias. Um olhar diferente sobre temas do nosso cotidiano, na perspectiva de quem tem muito o que dizer. Leve, reflexivo e inspirador. Boa noite a todos, eu sou Ana Rosa Vidigal e vocês estão em mais uma conversa paralela comigo, nosso evento podcast. Sejam todos muito bem-vindos e uma boa conversa para nós. Nosso tema de hoje, Direitos Humanos e Participação Social, é o nosso episódio 22 da segunda temporada, Lições para 2021. Cidadania é um exercício constante e na era digital, a representatividade política pela via remota é uma realidade intrínseca ao nosso tempo e uma noção permanentemente cara e constitutiva à democracia. Como fomentar a participação social de maneira cada vez mais consciente e efetiva nos dias de hoje? Luísa Lobato, que aceitou generosamente nosso convite e está aqui conosco hoje para conversarmos sobre esse tema, foi minha aluna há 20 anos, no 5º ano do ensino fundamental do Instituto Efigênia Vidigal. Hoje ela atua no Conselho Nacional dos Direitos Humanos em Brasília. E neste episódio 22 da Conversa Paralela comigo, ela vai conversar conosco sobre sua rotina nessa importante função para o nosso exercício cidadão, sobre os canais de representatividade e sobre o fomento a essa representatividade tão necessária e urgente aos nossos tempos. Luísa Lobato é formada em Ciências Sociais pela UFMG, com mestrado na mesma área na UNB. Atua como analista de políticas sociais, com especialidade nas áreas de pobreza e gênero. Boa noite, Luísa. Boa noite, Ana Rosa. Tudo bem com você? Mas ele é algo assim muito especial, não é mesmo? É Professor e aluno há 20 anos e de repente nós estamos aqui, 20 anos depois, numa situação tão diferente, ao mesmo tempo tão semelhante, tão próxima, que é a construção de saberes conjunta. E eu me lembro de você, Luísa, na sala de aula, sempre tão arguta, tão atenta, tão positiva, assertiva, voltada para uma construção permanente da realidade e uma possibilidade de intervenção nessa realidade. Você tinha 10 anos de idade. Então, eu gostaria que você contasse para nós um pouco o que aconteceu aí nesse vão, né, que nós ficamos longe uma da outra e, de repente, a gente pôde se reencontrar nesses 30 anos de docência, na celebração dos 30 anos de docência, com a sua colega, que fez uma live na época, a Bárbara, no ano passado, e o contato seu mostrando uma cartinha que você tinha guardado durante esses 20 anos. Gente, sem uma dobra. O que é mais impressionante para mim é que é sem nenhuma dobra. Durante todo esse tempo, desse reencontro. Né? E nesse encontro de hoje, eu acredito, como eu falei para você, agradecendo mais uma vez a generosidade da sua partilha, a sua presença aqui conosco, aquela alegria que dá no professor, e eu posso e preciso falar isso, porque depois de 30 anos de docência, a gente tem que celebrar cada minuto, né? Cada instante de uma trajetória que a gente precisa acreditar muito nela. E esse momento em que a professora vê a sua ex-aluna lá no ensino fundamental, aos 10 anos de idade, com uma trajetória que hoje nos permite estar aqui contando sobre coisas tão importantes. É com você, Luísa. Pois é, para mim é uma alegria também, né? São 22 anos, né, na verdade. É muito tempo. Mas como eu te falei, para mim, eu não podia negar um convite seu. Você, para mim, sempre foi uma referência.
né? Não foi por acaso que eu guardei as cartinhas. Só o fato de você ter me mandado cartinhas, eu acho que já mostra que você era uma professora diferente, com um olhar diferente para o aluno, para a criança, né? Tratando as crianças como pessoas mesmo, como seres dotados de individualidade, de capacidade, de uma personalidade própria, né? Enfim, então, para mim aquela quarta série foi muito marcante e obviamente tem a ver com todo o trajeto que eu fui trilhando e me fez chegar até aqui hoje, né? E o que é seu trabalho hoje? Conta para gente. O que é um Conselho Nacional de Direitos Humanos? Bom, então, o Conselho Nacional de Direitos Humanos é um órgão que foi criado em 1964, poucos dias antes do golpe militar, e ele, enfim, passou por momentos bastante diversos durante todos esses anos, como vocês podem imaginar, mas ele foi recomposto, recriado de uma forma mais democrática, mais atual, em 2014. Então, esse conselho que a gente tem hoje é um conselho muito importante, né? O Conselho Nacional de Direitos Humanos. Direitos humanos é um tema que abarca muitas questões diferentes, então é um conselho bem guarda-chuva mesmo, em termos de temática, são temáticas bem diversas. E o objetivo do conselho é promover e defender e prezar pelos direitos humanos em suas múltiplas formas, né? Então, é basicamente um conselho que une, né, sociedade civil organizada e poder público de forma paritária para discutir questões relacionadas a violações de direitos humanos e também para monitorar a Política Nacional de Direitos Humanos e poder, de alguma forma, aconselhar os poderes públicos em temáticas relacionadas a isso. De forma geral, acho que é isso. Muito bem. Quando você fala guarda-chuva com várias temáticas, você pode contar para a gente um pouco mais sobre essas? Quais seriam essas temáticas? Então, direitos humanos abarca uma quantidade grande, né, de temas. Então, o Conselho trabalha com base em comissões. Então, hoje a gente tem comissões e outras instâncias colegiadas, como grupos de trabalho, frentes e outros. Então, a gente tem hoje, se eu não me engano, 19 instâncias dentro do Conselho. E aí a gente tem, eu não vou lembrar todas, né? Mas eu vou mencionar algumas. Então, tem uma comissão que trata sobre direitos de povos e comunidades tradicionais, incluindo indígenas, quilombolas, ribeirinhos, conflitos fundiários, e atingidos por grandes empreendimentos. Então, essa é uma bem ampla. Tem uma que é de direitos das mulheres, LGBTI e igualdade racial. Tem de direito às cidades, tem de trabalho, seguridade social, saúde, educação, que mais? População em situação de rua, agora está me escapando o nome, eu lido com elas todos os dias, São mas na hora muitas, né? eu esqueci. E como Mas é que é o esse... foco,
o foco do conselho é voltado principalmente para grupos marginalizados, né? Pessoas que, em geral, têm seus direitos mais violados. Ah, lembrei de mais uma, população em situação de privação de liberdade. Tem outros, eu vou lembrando. Sim. E quando você fala, é o que eu faço no meu dia a dia, eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua rotina. Como que é isso? As demandas chegam de algum ponto específico? Existe um canal? Como que se organiza a rotina desse conselho, se ele é nacional, né? E abarca tantas frentes importantes? Então, o conselho ele tem um calendário de reuniões do pleno, né? Que é como a gente chama a reunião de todos os conselheiros, e tem o calendário das reuniões das comissões. Então, agora na pandemia, isso está sendo tudo remoto, né? Tudo virtual. Antes eram reuniões presenciais mesmo em Brasília. Então, agora são todas remotas. Mudou um pouco a dinâmica. Ano passado foi bem emocionante, muito trabalho, muitas adaptações nesse novo contexto. Mas então, em resumo, hoje em dia a gente tem as reuniões das comissões uma vez por mês e a reunião das plenárias também uma vez por mês. Então, as reuniões das comissões juntam os conselheiros que trabalham ou representam órgãos que tenham a ver com aquela temática da comissão, também convidados, pessoas convidadas diversas que representam outras instituições. E nessas reuniões de comissão, a gente analisa denúncias que chegam, então, denúncias por parte de grupos ou de cidadãos mesmo, relacionados àquela temática daquela comissão. E também os próprios conselheiros trazem temas, né? Trazem propostas de resolução, de recomendação, de nota pública. Então, assim, fatos conhecidos, fatos que saem na mídia, fatos que estão sendo discutidos, também vão para o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Eu posso citar um exemplo que eu me lembrei agora. No ano passado teve aquele caso de um homem negro que foi assassinado no Carrefour, não sei se você lembra. Enquanto isso estava saindo na mídia, o Conselho já recebeu uma denúncia, analisou ela de forma emergencial e já publicou uma nota pública a respeito do tema. Então, é uma coisa muito dinâmica, as coisas, às vezes as denúncias chegam e já são discutidas e já são publicadas e já foi criado, inclusive, um grupo mais ampliado para discutir essa questão. Então, envolveu parlamentar, envolveu o próprio representante da empresa, né? Então, teve desdobramentos, então tem recomendações para órgãos sobre o que o conselho sugere que seja feito em relação a determinado tema. O conselho também pode fazer missões, ou seja, ir a campo para investigar o que está acontecendo. Então, assim, é bem dinâmico, e é isso. O meu trabalho é assessorar algumas comissões. Então, a gente acompanha todas essas questões que chegam e tenta organizar, né, do ponto de vista técnico, como que as coisas vão acontecer, vão ser encaminhadas, para nenhuma demanda se perder e ter um encaminhamento correto. E como que você diz, podem ser cidadãos que encaminham denúncias ou órgãos e tal. Como que esse trâmite da sociedade civil até você lá no conselho? Como que isso chega? Dentro de uma situação, por exemplo, um bairro, uma cidade, um estado, para chegar ali no nível nacional? Então, na verdade, assim, a sociedade civil, ela está no conselho, né? Ela é parte integrante do conselho.
São 22 conselheiros, dos quais 11 são sociedade civil e 11 são poder público. Então, é um órgão paritário. Desses 11 da sociedade civil, 2 órgãos têm uma cadeira fixa, que é a OAB e esqueci agora a sigla, é uma entidade do judiciário, dos procuradores públicos, gente. Nossa, esqueci aqui. Mas, enfim, tem 2 que têm uma cadeira fixa e 9 são eleitas para o biênio, né? São eleições com um mandato de 2 anos. Ah, sim, entendi. Então, a gente teve uma eleição no final do ano passado, a gente Sim. teve, se não me engano, 136 inscrições válidas de entidades. E aí todas as entidades votaram, e aí ficaram as 11, quer dizer, as 9 mais votadas, 9 titulares e 9 suplentes. Então, essas são as entidades da sociedade civil que estão no conselho pelos próximos 2 anos. Então, a sociedade civil ela é parte do conselho, é uma parte muito importante do conselho. Então, assim, esses representantes da sociedade civil, eles trazem, como eu falei, demandas e podem trazer denúncias também. Então, eles podem trazer isso de diversas formas, podem chegar para eles de diversas formas e eles transformam em demanda de ação para o conselho. Fora isso, para quem não faz parte, para quem não é conselheiro, né, a gente tem um canal de denúncia, que é o e-mail mesmo do CNDH, que é cndh@mdh.gov.br. Qualquer pessoa pode enviar uma denúncia, né, de algum tipo de violação de direitos humanos. E aí o conselho vai avaliar se é pertinente, se encaixa dentro do rol de atividades do conselho para ser discutido. Se não encaminha para onde deve ser, se não pode encaminhar para onde deve ser mais adequado, isso? Sim, orienta de alguma forma, né? Entendi. Então, existe esse e-mail? Qual que é, Luísa, para a gente poder replicar aqui? cndh@mdh.gov.br. cndh@mdh. Não, M de Maria. Ah, tá. Significa o quê? Ministério dos Direitos Humanos. Ah, tá. E aí é o quê? .gov.br. Isso. Bom, esse é um canal possível. E existem essas comissões, essas entidades que fazem parte. Como que a gente fica sabendo das entidades que fazem parte e que podem nos representar nessa nossa nova perspectiva, né, de uma representatividade digital, de uma era em que esses processos representativos, eles podem acontecer com mais frequência, não somente pelo fato da pandemia, mas também pela distância, né? Às vezes a gente tem hoje nos processos de interação social que estão, né, cada vez mais complexos, essa possibilidade da representatividade síncrona, né? Ela pode acontecer de uma maneira igual a gente está acontecendo aqui agora, né? Você está em Brasília, eu aqui em Belo Horizonte. Então, isso pode ser cada vez mais constante e a gente entender esses trâmites, né, essas possibilidades, elas são muito importantes, sobretudo para quem lida com formação de pessoas, né, que é o principal forte nosso aqui, né, é a nossa própria formação, a autoformação, mas também formação de outras pessoas. Então, essas outras entidades, como a gente sabe delas? Que elas estão mais diretamente ligadas ao Conselho. Está tudo no site do CNDH. Pelo site dá para você ver, inclusive todas as reuniões agora em pandemia são transmitidas online, ao vivo. Ah, sim. Então, o CNDH tem um canal no YouTube, tem página no Facebook, tem página no Instagram.
Então, é tudo transmitido online. E pelo site do CNDH também você pode ter acesso a todas as reuniões, todas as comissões, relatórios, recomendações, resoluções. O site em si, ele é meio chatinho de falar. Eu vou mandar aqui no chat para você, pode ser? Pode, por favor. Isso é muito bom, porque a gente vai conhecendo. E essas entidades, então, elas são eleitas de 2 em 2 anos. Existe um biênio que vai assumir essa representatividade e que vai ser votado e vai mudar de 2 em 2 anos. É isso? Exato. Por exemplo, uma situação que acontece em um presídio, como a gente teve lá no Rio Grande do Norte, não foi isso? Recentemente, uma rebelião lá. Uhum. Essa situação, ela é denunciada a vocês, vocês agem junto com outros órgãos, por exemplo, de segurança pública, ou vocês têm uma separação de ação em que um colabora com o outro, mas não de uma forma interligada? Aí vai depender, não é todas as violações de direitos humanos que vão parar no CNDH, né? Até porque a gente não daria conta. Então, depende de denúncia ou de algum conselheiro trazer a questão. Ah, sim. Né? Só te interromper um minuto, a importância dessa representatividade, né? Da gente realmente eleger aqueles que vão nos representar. Né? Em uma situação dessa, uma pauta pode cair ou não, dependendo da possibilidade dessa representação acontecer diretamente. Né? É verdade. Agora, a eleição, ela não são os cidadãos diretamente que votam. Quem votam são as entidades que estão concorrendo também. Então, Sim. são as entidades da sociedade civil que estão concorrendo. Então, eu, como pessoa física, não posso votar no conselho na eleição do CNDH. Agora, se eu fizer parte de uma organização que preencher os critérios do CNDH, eu posso me inscrever e aí eu tenho voto. Entendeu? Entendi. Então, é uma instituição, eu não vou lembrar exatamente quais eram os critérios, mas é uma instituição que tem atuação nacional, acho que em pelo menos 3 estados ou 2 regiões, uma coisa assim, que tenha no mínimo 2 anos de atuação comprovada na área de direitos humanos. Tem outros critérios também, né? Tem que ter uma coisa formalizada, enfim. Mas são essas instituições que podem votar e ser votadas. Então, são são entidades da sociedade civil. Entendi. Um critério, a questão da abrangência nacional, né? Isso. Interessante isso. Tem a questão do ambiente também? Do meio ambiente, nos direitos humanos? Tem. Tem? A questão do meio ambiente. Fiquei pensando aqui sobre algumas questões muito importantes, né? Que a gente tem Não dá para desvincular, né? Direitos humanos de meio ambiente. Especialmente isso aparece muito quando a gente fala de povos e comunidades tradicionais, né? Que são grupos que são muito... A própria existência deles é intimamente ligada com o território que eles vivem, né? Então, indígenas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais, quilombolas, ciganos, enfim, um grupo bem extenso, são muitos grupos diferentes, na verdade, que tem essa ligação muito intensa, né, com a pauta ambiental. Não existe uma separação entre a pauta ambiental e a pauta social. Está tudo muito interligado, né? Conta um pouquinho para nós, Luísa, dessa sua trajetória como cientista política. O que te fez lá, naquele momento da sua formação, caminhar para esse lado
da ciência política. O que tem de Heloísa como cientista política? Eu sempre fui muito interessada em questões sociais. Acho que eu sempre fui muito curiosa, assim, de uma forma bem ampla, por entender, né, as coisas, como funcionam, por que funcionam. Sempre gostei muito de fazer perguntas. E aí eu acho que me levou para a graduação de Ciências Sociais, né, que na UFMG é um curso bem completo, eu considero, porque ele tem ciências políticas, sociologia e antropologia. Então, a gente aprende bastante sobre a realidade social de pontos de vista distintos. Então, dentre essas três áreas, eu acabei me interessando mais pela sociologia, que foi a que eu fiz mais. Fiz vários estágios, iniciação científica, e aí, em determinado momento, eu percebi que o que eu gostava mais era trabalhar com políticas públicas, né, com gestão pública, porque eu vi ali uma possibilidade de transformação da realidade mesmo pela via do Estado. Então, foi isso. Aí eu me formei, trabalhei um pouco, cheguei a trabalhar no governo de Minas, e aí, mas em pouco tempo eu acabei vindo para cá. Vim trabalhar no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, na época, né? Com o programa Bolsa Família e Cadastro Único. E é isso, já fazem 7 anos que vem essa trajetória. E depois eu fiz mestrado também. Mas é isso. Mestrado foi em quê? Foi Ciências Sociais também, com ênfase em estudos latino-americanos. Ah, sim. Eu estudei Muito políticas públicas, políticas sociais relacionadas a gênero de forma comparativa entre 3 países da América Latina. Ah, sim. Brasil e outros 2. Isso. Em relação aos direitos humanos, especificamente, não? Não. Era sobre... Na verdade, eu fui afunilando, eu acabei estudando políticas de licença maternidade, paternidade e licença parental, que é aquela que é dada para o pai ou para a mãe da criança indistintamente. E Ah, sim. como que isso tem relação com questões de desigualdade, de gênero, de renda, de pobreza. E o Brasil, como que está em relação a esses outros 2 países, na Olha, sua pesquisa? na época, o Brasil ele tem uma tradição de políticas sociais fortes, assim, né? Desde a Constituição de 88, especialmente, que é a Constituição Cidadã, garantiu diversos direitos, né? Então, o Brasil tem essa tradição, mas eu comparei com o Uruguai e com o Chile, e aí tem diferenças significativas, assim, mas em termos de igualdade de gênero, esses 2 países estavam um pouco na frente, com políticas mais modernas, assim, especialmente de licença parental, que são políticas que incentivam a igualdade de gênero, né, que não deixam a tarefa do cuidado com as crianças não jogam tanta carga sobre as mães, né, sobre as mulheres, que é uma coisa que o Brasil ainda faz muito, né, que a gente tem, para quem é CLT, são 4 meses de licença maternidade e 5 dias de licença paternidade.
Então, com isso, o Estado deixa bem claro de quem é esperado os cuidados, né? Sim, é verdade. Então, existem essas políticas que buscam uma maior igualdade, que favorece os homens e as mulheres, na verdade, também, no mercado de trabalho, na sociedade, tem vários aspectos interessantes dessas políticas. Mais recentemente tiveram propostas, projetos de lei aqui no Brasil para políticas nesse sentido, mas não avançaram. É. Como fazer com que as pessoas que estejam aí numa trajetória lá, sua comigo, aos 10 anos de idade, 10 ou 12, hein, Luiz? 10. 10, né? Aos 10 anos de idade. O que é possível fazer nessa trajetória, aos 10 anos de idade, nessa formação, no seu ponto de vista, para que o cidadão brasileiro seja mais consciente dessa participação efetiva? Essa participação como sociedade civil, se organizando em entidades também, porque tem uma coisa que a gente precisa também ressaltar, que é a questão do trabalho voluntário, né? Essas entidades fazem um trabalho voluntário, essas pessoas que estão junto, que são convidadas, também fazem um trabalho voluntário para participar da comissão, do conselho, desculpa. Sim, não tem remuneração para participar do conselho, não. Agora, dentro das próprias entidades, eu não sei dizer se tem algum tipo de remuneração ou ajuda de custo. Não sei dizer, não tenho nenhum impedimento que elas tenham. Elas podem ter algum tipo de mandato remunerado, né, para quem representa, porque afinal dá muito trabalho. Mas aí depende muito de cada tipo de entidade mesmo. Tem entidades que são representações de classe, de profissional, tem outras que são coletivos, tem outras que são associações ou cooperativas, ou fóruns, ou plataformas que conectam diversas outras entidades, enfim, tem de tudo, assim. Então, isso daí depende muito de como que eles se organizam internamente, mas pelo conselho não tem nenhum tipo de remuneração. E vocês sabem se existe alguma política há algum tempo no MEC que pudesse incentivar essa ideia da participação social nas escolas, pelas escolas? Eu sei que existe um movimento da OAB, não existe direito na escola. Agora, em relação a essa questão da participação social, do envolvimento, da mobilização social, né, para a questão dos direitos e deveres, existe alguma parceria específica de vocês com algum órgão de formação em nível nacional? Não? Que eu me lembre assim, não. Mas eu acho que a questão da participação social, ela depende de duas coisas. O acesso à informação e a educação política, né? São duas coisas que eu acho que são fundamentais, né? Sem elas não acontece. Então, primeiro a pessoa tem que saber que existem instâncias de participação social, que é um direito garantido pela Constituição de 88, que existem no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, né, diversas instâncias que possibilitam que os cidadãos participem e influenciem na agenda pública, né, nas políticas públicas. Então, a gente pode citar não só conselhos, mas conferências públicas, audiências públicas, orçamento participativo,
tem diversas iniciativas assim que partem dos poderes públicos, né, para que dão essa possibilidade das pessoas se engajarem. Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam saber que existe, né, para poder participar. E a outra coisa é a educação política, né? A pessoa tem que entender por que que aquilo existe, qual que é a importância. E eu acho que uma coisa muito central é a questão de sair dessa visão de apatia política, assim, que hoje em dia é tão forte, né? Assim, hoje em dia não, eu acho que, em geral, isso existe desde sempre. As pessoas acham que a política não tem a ver com elas, que nada que elas façam ou deixem de fazer tem nenhum impacto e que tudo é ruim, nada funciona e todos os políticos e todas as políticas são igualmente ruins. Então, isso é uma visão, eu acho, muito nociva, assim, né? Sim, Eu acho que é uma visão que impede, invisibiliza também as pessoas, os políticos, os servidores públicos, né, que a maioria das pessoas que trabalham, enfim, nos governos não são políticos, são servidores públicos. Então, invisibiliza as pessoas que estão tentando fazer um trabalho sério, que estão tentando fazer política de uma forma ética ou ofertar sim, serviços de qualidade para a população, porque você coloca todo mundo no mesmo saco e isso sim. só favorece quem de fato é ruim, quem não está fazendo um trabalho bom e favorece a precarização, o desmonte mesmo das políticas públicas, porque se você, por exemplo, um exemplo, né? As pessoas ficam aí falando, nossa, o SUS é um lixo, o SUS não presta, o SUS não sei o quê, tem não sei o quê de fila, falta não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E as pessoas falam isso sem nem ao menos conhecer o que que é o SUS, a importância do SUS, o tamanho do SUS, o que que isso representa, né? O maior sistema de saúde pública do mundo, o que que isso representa para o país, para o Brasil ter o SUS, o que representaria não ter o SUS. E aí, quando você fortalece esse discurso, isso fortalece um pensamento de, então, vamos acabar com o SUS, vamos privatizar o SUS, porque o SUS não presta. Enfim, Sim. só um exemplo, né, assim, de que as pessoas têm que ter essa educação política para saber diferenciar, né? Não é tudo uma coisa só, não é tudo homogêneo. E as coisas também, elas são possíveis de ser melhoradas, né? E tudo isso é um processo de construção social, né? Interessantíssimo isso. As coisas podem ser melhoradas, isso é um processo de construção social e a educação está muito no cerne disso, Luísa. É muito importante a gente, desde lá, que eu estou falando, estou mencionando lá o momento lá do nosso primeiro encontro nessa vida, que foi na sala de aula da quarta série antiga, né, hoje quinto ano, é importante dizer lá, é importante dizer naquele momento ali, é importante construir essa construção da conscientização, né, da representação, da existência dessas informações, da vontade de buscar essas informações, ela precisa ser um processo mesmo de um tempo, né? Não é depois que você, de repente, a não ser quem tenha mais aptidão a essas questões de discussão política, mais especificamente, de uma forma mais institucionalizada. Senão, o cidadão comum, ele precisa mais desse estímulo, desse entendimento que esse registro, por exemplo, que ele faz, pode ocasionar uma diferença no processo lá em cima, mais adiante, né? Como seria possível a gente conhecer mais dessa
dessas possibilidades de expressividade do cidadão comum. Isso me interessa muito, porque eu acho que no momento em que a gente começa a experimentar, começa a fazer experiência de representatividade efetiva, a gente pode ter um estímulo ao longo do tempo de participar mais. O que seria uma sugestão, você acha? É igual Para eu essa... mencionei, né? Tem várias formas de participação institucional. Então, nos 3 níveis da federação, municipal, estadual e federal. Então, assim, existem diversos conselhos municipais. Eu cheguei até a pesquisar em BH como é que está isso, e eu vi que tem muitos conselhos municipais de diversos temas. Então, tem de meio ambiente, de segurança pública, de criança e adolescente, de esporte, de infraestrutura, de educação, cultura, segurança alimentar, enfim, tem diversos temas, né? E cada um deles tem sua regra própria de como que a sociedade civil participa, Ah, sim, entendi. né? Então, assim, alguns vão dizer que tem que ter entidades representativas de tal, tal e tal e tal área em tal conselho. Então, sei lá, segurança alimentar. Vai ter que ter alguém representando os agricultores familiares, vai ter que ter alguém representando os restaurantes populares, vai ter que ter alguém representando educação, a alimentação nas escolas públicas, vai ter que ter alguém representando uma empresa de alimentos, enfim, diversos setores, né, para poder discutir a política pública relacionada àquele tema no município e contribuir para a formulação, para a implementação, para a avaliação dessa política pública. Agora, fora os conselhos, tem vários outros mecanismos, né, que eu falei. BH, inclusive, é referência porque foi uma das primeiras cidades e mais bem-sucedidas a implantar o orçamento participativo, Participativo. que, né, as pessoas podiam votar como que elas preferiam que o recurso fosse gasto, né? Então você prefere, né, só um exemplo, você prefere que no seu bairro tenha asfalto, uma avenida ou construa um novo posto de saúde? Enfim, então tinha Sim. esse Tinha, não tipo. tem mais? Eu não sei dizer atualmente, eu sei assim da literatura que BH foi uma referência, mas hoje em dia eu não cheguei a olhar especificamente isso. Seria o caso de pesquisar. É interessante, porque teve uma época que eu ouvi muito falar disso, né? A gente É, ouvia muito. E, e hoje eu não ouço mais. Não sei se alguém aqui, gente, vocês que estão participando conosco, se já participaram de orçamento participativo, se já tiveram essa experiência, se vocês puderem colocar aqui no chat para nós, ou se sabem que isso se mantém. Agora, eu percebo o seguinte, essa questão da mobilização social, do movimento, porque você, por exemplo, sempre teve esse movimento, né? Isso é intrínseco a você, da sua natureza, como você disse. Eu sempre gostei de fazer perguntas, saber como as coisas funcionam, e você aliou isso ao seu viés humanitário. Então, essa é a Luísa. Mas, de uma forma geral, para conscientizar mais a população brasileira. E eu estou falando população brasileira, parece que a gente está falando de um todo homogêneo, né? E não é, né? Ainda mais numa perspectiva de direitos humanos, você vê que não é um todo homogêneo. Então, numa ideia de formação de pessoas nas escolas, educação básica, esse fomento para o entendimento de que a mobilização social é importante. Eu não sei se vocês têm pesquisa se isso veio aumentando nos últimos tempos ou diminuindo nos últimos tempos, por algum motivo. Existe alguma pesquisa que mostra essa estatística, esse índice de participação social no Brasil, de uma forma geral? olha,
recentemente, né, nos últimos anos, isso tem ficado bem ameaçado mesmo, assim, né? Os espaços de participação social, eles estão sendo muitas vezes extintos mesmo, ou reconfigurados de forma que não prevaleça mais a vontade, não é questão de prevalecer a vontade, mas enfim, a voz da sociedade civil fique mais Contida. isso. Então, esse é um movimento que vem acontecendo de redução dos espaços da participação social. E isso é uma coisa bem preocupante, né? Bem séria. Mas, assim, então eu acho que existe uma possibilidade, né, das pessoas se manifestarem contra isso. Então, recentemente teve um decreto nesse sentido, e aí tiveram mais de 300 assinaturas de entidades da sociedade civil manifestando contra e entregaram para um parlamentar, enfim, fizeram barulho. Eu acho que a questão é essa, né? As pessoas não necessariamente precisam fazer parte de algum coletivo, né, para se participarem, né, fazer uma participação social. Então, tem espaços que vão exigir isso e tem espaços que não. Então, da participação institucional, eu acredito que a maioria talvez exija mais uma sociedade civil organizada, apesar de que agora também tem tido iniciativas interessantes de aproveitar, especialmente nesse contexto de pandemia, a participação de cidadãos no ambiente virtual. Eu fiquei sabendo, acho que de uma plataforma, se eu não me engano, da Prefeitura de São Paulo, que conecta diversos temas e diversas possibilidades de participação por parte dos cidadãos. Interessante isso, tá vendo? É o que eu estou falando aqui. E eu queria ressaltar e incentivar essa parte, sabe, Luísa? Que é da comunicação. É a primeira que você falou, o acesso à informação. Sim. Então, você falou acesso à informação e educação política. Uhum. O acesso à informação é essa parceria com a comunicação. Então, Também, com certeza. se eu divulgo que existe o canal, que ele é possível, que faz parte, que isso é uma construção coletiva, que é bom você dizer o que você pensa em canais que vão, ou coletivos, ou construções, né? Ou mesmo individualmente, que vão dizer de uma perspectiva, de uma expressividade, né, importante, aquilo que você se preocupa, com aquilo que você naquilo que você presta mais atenção, né, no seu dia a dia, o que te invoca mais uma, uma, uma mobilização mesmo pessoal, é a parceria com a comunicação. A outra parceria, que é essa da educação política, é com a educação. Então, eu acredito muito, eu sou suspeito para falar, né? Que eu tenho formação nessas duas áreas, comunicação e educação, e sempre trabalhei nessa interface. Acredito muito na importância da interface comunicação e educação. A gente saber dessas informações, percebê-las circulando e buscando conhecê-las, mas também, por outro lado, nos formarmos, né, continuamente para essas possibilidades, né? Como aqui é o que a gente está fazendo aqui agora, falando sobre isso e mostrando possibilidades e caminhos para um dizer mais consolidado, né? Um dizer mais consolidado e mais coletivo, né? Porque a gente às vezes acha que a gente está falando sozinho, né? Está achando que é só a gente que está achando aquilo ali. Ou às vezes a gente nem chega a achar, porque não procura saber, não procura se informar ou entender que a nossa participação ela é muito importante, né? Na questão de segurança pública, uma vez eu
eu tive uma dificuldade muito grande de um acesso a um boletim de ocorrência, numa cidade aqui no Brasil, onde eu estive, e eu não conseguia fazer esse boletim de ocorrência porque o computador não funcionava. Eu esperei 4 horas na delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Mas eu fiquei para fazer esse boletim de ocorrência, para haver o registro, exatamente para que esses registros aconteçam. E a gente ter a noção da importância do registro é também, talvez, o início de tudo, né? A gente conscientizar de que o registro ele é um passo para essa construção também individual e que pode virar coletiva. Muito bem, nós já estamos chegando ao final do nosso encontro. Eu gostaria muito que você tivesse a palavra livre para dizer se você quer acrescentar alguma coisa à nossa temática. Eu tinha uma pergunta para você, que eu vou aproveitar para fazer, Luísa. Olha só, como você definiria direitos humanos? Direitos humanos. Direitos humanos são direitos intrínsecos a qualquer pessoa, né? Independente de quem é, de onde nasce, do que faz. São direitos que todas as pessoas têm pelo simples fato de serem humanos, né? Tem pessoas que têm esses direitos sistematicamente violados e outras que não. Então, a gente tem que dar atenção maior, de fato, para esses grupos que são os mais invisíveis, né, da sociedade, que as pessoas muitas vezes acham que, enfim, não merecem ou fizeram algo que descredibiliza eles para serem destinatários dos direitos humanos. Mas o interessante dos direitos humanos é isso, não tem nada que faça você merecer os direitos humanos e não tem nada que faça você perder os direitos humanos também, né? Eles são de todos, sem nenhum tipo de recorte. Eu acho que é mais ou menos isso. E o desafio é garantir, né? E implementar. Mas é uma ideia muito importante, que eu acho que é uma base mesmo, assim, em cima da qual a sociedade deve se construir, né? Uma base muito baseada na justiça, né? Na justiça social, que eu acho que é isso, é um ideal, né? É um ideal, aquela história de que a utopia está no horizonte, certo? Para você continuar caminhando. Então, nem sempre a gente não vai ter um momento, eu acho que vai dizer, nossa, todos os direitos humanos estão garantidos para todos, mas a ideia é essa. Muito bem. Então, chegando aqui ao final, Patrícia fez um comentário: percebo que há um movimento da educação e incentivo para a participação popular dos jovens. Mas, por outro lado, falta conteúdo, pesquisa para além do discurso. Eu acho que a gente, de uma forma geral, não está preparado ainda para uma participação efetiva e que isso precisa ser cada vez mais fomentado. E acredito também, sabe, Luísa, nessas iniciativas como a sua, de estar aqui hoje conosco, sabe? É um movimento de generosidade, de partilha, de disponibilidade, para dizer do que você faz, para dizer sobre essas questões tão importantes, que deveriam ser tão mais conscientes na gente, né? Essa questão dos direitos humanos e como a gente participa desses trâmites, desses canais. No entanto, isso ainda está em construção, talvez pela democracia recente que a gente tem, né, no nosso país. Ela ainda esteja em construção.
Eu vejo assim, as pessoas primeiro, elas têm que, eu acho que é importante a pessoa sair do imobilismo, sabe? Da questão de ficar indignada, ficar, né, chateada com tudo que sai na imprensa, no jornal, com, né, as coisas que a gente vê de errada, e aí a pessoa transforma isso numa apatia, sendo que isso pode Ah, ser transformado em ação, né? E eu acho que o primeiro passo é se conectar com outras pessoas, porque a gente não consegue fazer uma transformação social sozinho, eu acredito. Então, a partir do momento que você começa a conversar com gente que pensa parecido, eu acho que ali está a semente da participação social, né? A participação social ela não precisa ser só no âmbito institucional, né? Tem uma participação social não institucional que as pessoas fazem dentro de coletivos, mesmo associação de moradores, grupo de pesquisa, grupos de interesses diversos. São pessoas que se unem para discutir temas que são relevantes para elas. E a partir daí isso pode crescer para um âmbito maior, né? Pode ser seu bairro, sua vizinhança, sua escola, sua cidade. Eu acho que, enfim, participar de um grêmio, participar de alguma coisa nesse sentido é super participação social também. Também tem um impacto no público, né? Então, eu acho que é isso, é tentar sair um pouco dessa tentação de ficar voltado só para si mesmo, olhar para fora e ver que é possível construir, né? Que as coisas elas não são como elas são, elas estão, né? As coisas estão sempre em transformação. Então, isso às vezes é bem difícil de acreditar e de fazer, mas se juntando com a gente que pensa parecido, que acredita, as coisas caminham. Eu acho que é muito inspirador ver a sociedade civil se mobilizando, porque é isso, são pessoas que acreditam que fazem e que de fato têm uma influência grande, né? E pode ser qualquer um de nós, gente. muito bem, mas é muito inspirador também ouvir você falar tudo isso. É muito inspirador. Para mim está sendo um momento muito importante, viu, Luiz? Esse aqui. É até emocionante, porque, como você está falando, quando a gente faz um movimento nosso, a gente não achar que a gente está sozinho. Tem outras pessoas próximas e que pensam parecido, né? E esse movimento da construção e da formação de um aluno é de grande satisfação para um professor perceber uma trajetória em que ele tem um propósito, sabe dizer desse propósito e, e se conecta completamente numa perspectiva de multiplicação, né, desse propósito, como você demonstra aqui para a gente. E para mim, em particular, com muito orgulho, viu? Essa Feliz. inspiração, eu também. Ela acho que aqui foi para todos, né? Patrícia dizendo, excelente bate-papo, consciente de cidadania, é necessário para este momento em que vivemos. E a Érica, parabéns, adorei, Ana Carolina, esse episódio foi muito esclarecedor, gostaria de refletir sobre a importância da educação política, gostei de refletir sobre a importância da educação política, gratidão. Muito bem, e o Ezequias, uma andorinha só, não faz verão. É isso aí. Luísa, você trilhou o seu caminho, né, dentro daquilo que você acreditava e faz umas coisas tão bacanas, tão interessantes, de acordo com aquilo que você sentiu que era o seu dom. E eu compartilho aqui com vocês, né, alguns já me conhecem nessa minha trajetória. Também entrei numa trajetória, Luísa, de aprofundamento daquilo que eu achava que era o meu dom. Então, nesse momento, eu estou lançando o primeiro curso de escrita,
E nós temos ainda essa semana para as inscrições, então quem se interessar, fique à vontade para vir se juntar a nós, vai ser muito bacana, em formato de assinatura, que foi a minha trajetória também até aqui, nesse tempo que a gente ficou sem encontrar, sem conversar. A minha formação e a minha especialização, e naquilo que eu me dedico também como uma forma de propósito, né? E de transformação. Muito obrigada mais uma vez a você por essa oportunidade, em todos os sentidos, né? Tem uma ampliação de oportunidades aqui, de encontro, e que a gente possa permanentemente ter esse aprendizado de hoje na nossa vida cotidiana. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada e até a próxima. Foi ótimo. Obrigada a todos vocês, gente. O que, Luísa? A alegria é toda minha de participar. Que bom. Seja bem-vinda sempre. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco, a você que vai ouvir esse episódio depois. Vamos juntos, né, nessa temporada Missões para 2021. Até a próxima.